Há uma pergunta que atravessa 2000 anos de história cristã e que poucos ousam fazer em voz alta. Por que Jesus amava João de maneira especial? Por que entre 12 homens escolhidos, um deles reclinava sua cabeça sobre o peito do mestre? Por que justamente esse discípulo foi o único a permanecer aos pés da cruz quando todos os outros fugiram aterrorizados? E mais intrigante ainda, porque somente a ele foi confiada a revelação final, o Apocalipse, o texto mais misterioso e enigmático de toda a Escritura. Amados, preparem seus corações para uma jornada que vai muito além do que nos ensinaram nos bancos das igrejas. Hoje, vamos desvendar camadas de verdade espiritual que foram cuidadosamente guardadas, algumas vezes escondidas, outras vezes simplesmente esquecidas ao longo dos séculos. O que você está prestes a descobrir não contradiz sua fé, mas a expande de maneiras que talvez você nunca imaginou possível. Imagine por um momento estar na Galileia do primeiro século, uma região dominada pelo Império Romano, onde o povo judeu vivia sob opressão constante, pagando tributos pesados e sonhando com a libertação prometida pelos profetas. Arqueólogos descobriram que a Galileia era uma encruzilhada comercial vibrante, onde pescadores como João e seu irmão Tiago trabalhavam nas águas do Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce com aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Historiadores explicam que a família de Zebedeu, pai de João, possuía um próspero negócio de pesca, empregando servos, o que indica que não eram pessoas simples e pobres, como muitas vezes imaginamos. Para aquela época, ter um negócio estabelecido com empregados significava pertencer a uma classe média emergente com acesso à educação e às sinagogas. João era provavelmente o mais jovem dos 12 apóstolos, talvez ainda adolescente quando encontrou Jesus pela primeira vez. A palavra grega usada para descrevê-lo nos textos mais antigos sugere juventude e vigor. Antropólogos culturais revelam que naquela sociedade, jovens de 15 a 18 anos já eram considerados adultos e podiam ser discípulos de rabinos itinerantes. Mas aqui está o primeiro detalhe fascinante que muda nossa compreensão. Antes de seguir Jesus, João era discípulo de João Batista, o profeta do deserto que anunciava a chegada do Messias. Isso significa que João, filho de Zebedeu, não era um pescador comum que simplesmente largou suas redes por impulso. Ele era um buscador espiritual, alguém que já havia deixado o conforto do negócio familiar para seguir o austero pregador do Jordão, vivendo de gafanhotos e mel silvestre no deserto da Judéia. Documentos históricos do período mostram que o movimento de João Batista era considerado radical e perigoso pelas autoridades. Seguir o Batista significava arriscar tudo, rejeitar o sistema religioso estabelecido do Templo de Jerusalém e abraçar uma mensagem de arrependimento e transformação que desafiava tanto os romanos quanto a elite sacerdotal judaica. Quando João Batista apontou para Jesus dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", João, filho de Zebedeu, não hesitou. Ele já estava preparado espiritualmente para reconhecer algo que os outros ainda não conseguiam ver. Esse é o primeiro segredo. João foi escolhido porque já havia escolhido o caminho da busca, já havia morrido para o mundo antes mesmo de conhecer o Cristo. Jesus chamou João e seu irmão Tiago de Boanerges, que vem do aramaico e significa filhos do trovão. Linguistas explicam que esse não era apenas um apelido carinhoso, mas uma descrição do temperamento e da energia espiritual desses dois irmãos. Havia fogo neles, uma intensidade que às vezes os levava a extremos. Lembram quando uma aldeia samaritana recusou hospitalidade a Jesus e os irmãos perguntaram se deveriam fazer descer fogo do céu para consumi-los? Ou quando a mãe deles, Salomé,
Pediu que seus filhos se sentassem à direita e à esquerda de Jesus no reino. Essa energia impetuosa, essa fome espiritual voraz, era a matéria-prima que Jesus iria transformar. O trovão da personalidade humana seria refinado até se tornar a voz suave do amor divino. Mas aqui está a revelação que muda tudo. Essa transformação não aconteceu por acaso. João foi intencionalmente preparado por Jesus para uma missão específica que nenhum outro discípulo poderia cumprir. Arqueólogos que escavaram locais ao redor do Mar da Galileia descobriram evidências de comunidades de pescadores prósperas, com sistemas sofisticados de preservação de peixes e rotas comerciais que se estendiam até Roma. A região onde João cresceu não era um lugar isolado e primitivo, mas um centro cosmopolita onde diferentes culturas se encontravam. João falava aramaico. Provavelmente tinha noções de grego, a língua franca do império, e conhecia as escrituras hebraicas profundamente. Especialistas em judaísmo do primeiro século explicam que jovens judeus devotos memorizavam grandes porções da Torá e dos profetas. João carregava em sua mente e coração todo o Antigo Testamento, todas as profecias sobre o Messias, todos os símbolos e tipos que apontavam para a redenção. Quando ele encontrou Jesus, não estava encontrando um estranho, mas o cumprimento de tudo o que havia estudado, esperado e sonhado. Mas aqui vem a revelação que arqueólogos e historiadores bíblicos descobriram que ilumina tudo. João não era apenas jovem e apaixonado. Segundo tradições preservadas pelos pais da igreja primitiva, particularmente Policarpo de Esmirna, que foi discípulo direto de João, o apóstolo possuía uma capacidade única de contemplação mística. Enquanto Pedro era homem de ação, impetuoso e prático, enquanto Tiago era zeloso e determinado, João tinha a capacidade rara de entrar em estados profundos de comunhão espiritual. A palavra grega para isso é teoria, que não significa teoria no sentido moderno, mas visão direta da realidade divina. João via além do véu da matéria. É por isso que na última ceia, naquela noite carregada de tensão antes da crucificação, enquanto os outros discípulos discutiam quem seria o maior no reino, João estava reclinado sobre o peito de Jesus. Para entendermos a profundidade desse momento, precisamos conhecer os costumes da época. Especialistas em cultura judaica do primeiro século explicam que nas refeições importantes, as pessoas não se sentavam em cadeiras, mas reclinavam em divãs baixos, apoiando-se no cotovelo esquerdo enquanto comiam com a mão direita. A pessoa à direita do anfitrião naturalmente ficaria com a cabeça próxima ao peito dele. Essa era a posição de maior honra e intimidade, mas há algo mais profundo aqui que a maioria perde. No hebraico místico, o peito, o coração, é chamado de Lev e representa o centro do ser, o lugar onde Deus habita no homem. João não estava apenas fisicamente próximo de Jesus, ele estava sintonizado com o coração divino, ouvindo as batidas do amor eterno encarnado em forma humana. Naquela noite, quando Pedro quis saber quem era o traidor, ele não perguntou diretamente a Jesus. Ele fez um sinal para João, porque sabia que João tinha acesso a algo que os outros não tinham. João perguntou a Jesus quem era, e Jesus revelou mergulhando o pão e dando a Judas. Percebam a dinâmica espiritual. João era o canal, o mediador entre a pergunta humana e a resposta divina. Ele já estava sendo preparado para seu papel futuro como o canal através do qual o Cristo glorificado revelaria os mistérios do fim dos tempos. Mas o momento que define João para sempre aconteceu no dia mais escuro da história humana, a crucificação. Historiadores confirmam que a crucificação era a forma de execução mais brutal e humilhante inventada pelos romanos, reservada para escravos rebeldes e criminosos mais desprezíveis.
Geólogos que estudaram o Gólgota, a caveira, explicam que era uma pequena colina rochosa fora dos muros de Jerusalém, próxima a uma estrada movimentada, exatamente para que a morte do condenado servisse de exemplo público. A distância do cenáculo, onde aconteceu a última ceia, até o Gólgota é de aproximadamente 1,5 km, uma caminhada que levaria 15 a 20 minutos em condições normais, mas que Jesus, carregando a cruz e já brutalmente torturado, levou horas para percorrer. Todos os discípulos fugiram. Pedro, que havia jurado morrer por Jesus, negou-o 3 vezes. Os outros se esconderam com medo de serem presos também. Mas João não fugiu. Por quê? Aqui está onde a revelação começa a se desdobrar de maneiras surpreendentes. João não ficou por coragem humana, mas porque algo nele já havia morrido. O trovão havia sido transformado em amor, e o amor verdadeiro expulsa todo o medo. A palavra grega usada no Evangelho de João para amor não é eros, atração romântica, nem philos, amizade fraterna, mas agape, amor sacrificial incondicional que vem de Deus. João havia sido transformado pela presença de Jesus de tal forma que não conseguia abandoná-lo, mesmo sob ameaça de morte. E ali, enquanto o céu escurecia e a terra tremia, enquanto Jesus agonizava na cruz, carregando os pecados da humanidade, aconteceu algo de importância cósmica que poucos compreendem plenamente. Jesus olhou para João e para Maria, sua mãe, e disse: Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Tradicionalmente entende-se isso como Jesus providenciando cuidado para sua mãe, já que ele, o primogênito, não estaria mais presente. E de fato, João levou Maria para sua casa e cuidou dela até o fim de seus dias. Mas estudiosos do simbolismo bíblico nos últimos séculos descobriram camadas muito mais profundas nesse momento. Maria não representa apenas a mãe biológica de Jesus, mas a matriz espiritual, a igreja nascente, a própria presença feminina do divino, o aspecto receptivo e nutricional da fé. João representa a humanidade redimida, o discípulo perfeito que alcançou a união com o Cristo. Quando Jesus diz, eis aí teu filho e eis aí tua mãe, ele está estabelecendo uma nova ordem espiritual. João se torna filho da igreja, da tradição mística, guardião dos mistérios internos. E mais, ele recebe a autoridade espiritual para preservar e transmitir o conhecimento oculto do Cristo, os ensinamentos que não foram dados às multidões, mas apenas aos que tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver. Antropólogos que estudam sociedades iniciáticas antigas explicam que em praticamente todas as tradições espirituais existe uma distinção entre ensinos esotéricos, dados ao público geral, e ensinos esotéricos, reservados aos discípulos mais avançados. Jesus mesmo confirma isso quando diz em Mateus, capítulo 13, versículo 11, A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Havia ensinamentos públicos, contados em parábolas, e havia revelações diretas dadas apenas aos 12, e entre os 12, algumas verdades mais profundas, compartilhadas apenas com Pedro, Tiago e João, e dentro desse círculo íntimo, João tinha acesso a algo ainda mais profundo. Agora, avancemos décadas na história. Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos por 40 dias, ensinando sobre o reino de Deus, e então ascendeu aos céus. O Espírito Santo desceu em Pentecostes. A igreja primitiva começou a crescer explosivamente, primeiro em Jerusalém, depois por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra conhecida. Pedro e Paulo tornaram-se os grandes apóstolos missionários. Tiago, irmão de João, foi martirizado por ordem de Herodes Agripa por volta do ano 44 depois de Cristo, tornando-se o primeiro apóstolo a morrer por sua fé.
A tradição conta que antes de sua morte, seu acusador foi tão tocado pela coragem de Tiago que se converteu e foi executado junto com ele. Mas João seguiu um caminho diferente. Enquanto os outros espalhavam o evangelho através da pregação e ação, João aprofundava-se na contemplação do mistério. Historiadores da igreja primitiva, baseados em documentos do segundo século, nos contam que João permaneceu em Jerusalém cuidando de Maria até aproximadamente o ano 62, quando ela faleceu. Após a morte de Maria, João mudou-se para Éfeso, uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, hoje na Turquia moderna, distante cerca de 850 quilômetros de Jerusalém, uma viagem que na época levaria semanas por terra ou dias por mar. Éfeso era uma metrópole cosmopolita, centro do culto à deusa Ártemis, cuja estátua e templo eram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Arqueólogos escavaram extensivamente Éfeso e descobriram uma cidade de impressionante sofisticação, com biblioteca, teatro para 25 mil pessoas, sistema complexo de aquedutos e ruas pavimentadas com mármore. Era ali, no coração do paganismo e da filosofia grega, que João estabeleceu sua base de operações. E foi ali, rodeado por cultos de mistério, filosofias gnósticas e especulações místicas de todo tipo, que João começou a formular sua compreensão única do Cristo. É crucial entender o contexto cultural. Especialistas em religiões do Mediterrâneo Antigo explicam que o primeiro século era uma época de intensa busca espiritual. O antigo paganismo estava perdendo força, mas novas religiões de mistério surgiam por toda parte. Havia os cultos a Mitra, Ísis, Osíris, Orfeu. Havia os mistérios eleusinos. Havia escolas filosóficas como os estoicos e epicureus, e havia movimentos dentro do próprio judaísmo, como os essênios de Qumran, que viviam em comunidades monásticas no deserto, praticando rituais de purificação e estudando textos apocalípticos. Foi nesse caldeirão de ideias que João precisou articular quem era Jesus de uma forma que transcendesse cultura, filosofia e religião. Então João escreveu seu evangelho, provavelmente entre os anos 90 e 100 depois de Cristo, quando já era um ancião de 80 a 90 anos, o último testemunha ocular vivo da vida terrena de Jesus. Mas seu evangelho é radicalmente diferente dos outros 3. Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos porque podem ser vistos lado a lado e compartilham muitas histórias, focam nos eventos da vida de Jesus, seus milagres, parábolas e ações. Mas João começa de uma forma que deixou teólogos perplexos por 2000 anos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra grega para verbo aqui é logos. E aqui está onde precisamos mergulhar profundamente na linguística e filosofia para entender a genialidade do que João está fazendo. Para os gregos, educados em Platão e nos estoicos, logos era o princípio racional que organizava o cosmos, a razão divina imanente em toda a realidade. Para os judeus, familiarizados com o Antigo Testamento, logos era a palavra criadora de Deus, porque Deus criou o mundo pela sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Logos também era identificado com a sabedoria divina, a Hokmah hebraica, personificada em Provérbios capítulo 8 como estando com Deus antes da criação do mundo. João está dizendo algo absolutamente revolucionário. Esse logos, essa palavra eterna, esse princípio divino que filósofos e profetas buscavam, se fez carne e habitou entre nós. O que era abstrato tornou-se concreto. O que era teoria tornou-se pessoa. O que era conceito tornou-se Cristo. E mais, esse logos não é algo externo a nós. O versículo 12 do primeiro capítulo diz: Mas a todos quantos o receberam,
Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A palavra grega para poder é exousia, que significa autoridade, direito, capacidade inata. Não é algo que ganhamos do lado de fora, mas algo que despertamos do lado de dentro. Aqui está o primeiro nível do segredo que João estava revelando. Cristo não é apenas uma figura histórica que viveu e morreu há 2000 anos. Cristo é o Logos eterno, a consciência divina que existe em todos os tempos e todos os lugares, e que pode despertar dentro de cada ser humano. Por isso, João registra Jesus dizendo em seu Evangelho, capítulo 14, versículo 20, Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou no capítulo 17, versículo 21, a oração sacerdotal. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós. Teólogos ortodoxos chamam isso de teoses, a doutrina da divinização. A ideia de que a salvação não é apenas perdão de pecados ou entrada no céu após a morte, mas transformação ontológica, participação na própria natureza divina. Atanásio de Alexandria, um dos grandes pais da Igreja do século IV, resumiu: Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Não Deus no sentido de substituir o Criador, mas Deus no sentido de participar da vida divina, da consciência crística, do amor eterno. Mas a Igreja institucional, especialmente após o Concílio de Nicéia, no ano 325, que estabeleceu os dogmas fundamentais do cristianismo como o conhecemos hoje, tendeu a enfatizar Cristo como objeto de crença externa e não como realidade interior a ser despertada. Historiadores explicam que isso aconteceu por razões políticas e práticas. O imperador Constantino precisava de uma religião unificada para manter o império coeso. Mistérios internos são difíceis de institucionalizar. É mais fácil estabelecer credos, rituais e hierarquias baseados em crença intelectual do que cultivar experiência mística direta. E assim, gradualmente, o cristianismo externo, legal, institucional, ofuscou o cristianismo interno, experiencial, místico que João ensinava. Mas voltemos à história de João. Por volta do ano 95, sob o reinado do imperador romano Domiciano, que se declarava Senhor e Deus e exigia a adoração como divindade, iniciou-se uma perseguição feroz aos cristãos. Documentos históricos confirmam que qualquer um que se recusasse a queimar incenso ao imperador era considerado traidor do Estado. João, já idoso, mas ainda pregando em Éfeso que não havia outro Senhor a não ser Jesus Cristo, foi preso. Segundo tradições preservadas por Tertuliano e outros pais da igreja primitiva, João foi levado a Roma e lançado em um caldeirão de óleo fervente diante da Porta Latina. Especialistas explicam que essa era uma forma comum de execução para os que a elite considerava hereges e revolucionários especialmente perigosos. O óleo era aquecido a temperaturas superiores a 150 graus Celsius, causando morte instantânea e extremamente dolorosa. Mas algo inexplicável aconteceu. João saiu do óleo ileso, sem queimaduras, sem dor, como se o fogo não tivesse poder sobre ele. Isso causou tanto espanto e medo nas autoridades que eles não ousaram matá-lo de outra forma. Em vez disso, exilaram-no na ilha de Patmos. Patmos é uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, parte do arquipélago do Dodecaneso, com aproximadamente 34 quilômetros quadrados de área. Geólogos descrevem-na como árida e montanhosa, com pouca vegetação. Os romanos a usavam como colônia penal para prisioneiros políticos. Ficava a cerca de 100 quilômetros da costa da Ásia Menor. Era um lugar de solidão absoluta, isolamento forçado, onde prisioneiros eram esquecidos até morrerem de velhice ou doença. Mas os romanos não entendiam algo crucial.
Você pode isolar o corpo de um místico, mas não pode isolar seu espírito. Foi ali, naquela ilha desolada, provavelmente em uma caverna que arqueólogos identificaram e que até hoje é venerada, que aconteceu o evento mais extraordinário da vida de João. Em êxtase espiritual, em um estado alterado de consciência que ele descreve como estar em espírito no dia do Senhor, João teve uma série de visões apocalípticas que revolucionariam a compreensão escatológica para sempre. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação, retirada do véu, desocultação daquilo que está escondido. Não é primariamente sobre destruição, embora contenha simbolismo de juízo e transformação catastrófica. É sobre revelação de realidades espirituais que normalmente estão além da percepção comum. E aqui está onde encontramos o nível mais profundo do segredo final de Jesus que foi confiado a João. O livro do Apocalipse é o texto mais simbólico e enigmático de toda a Bíblia. Está repleto de números místicos, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O número 7 em hebraico é Sheva, que vem da raiz que significa plenitude, completude. Há bestas com múltiplas cabeças e chifres, anjos com incensários, um dragão vermelho, uma mulher vestida de sol, uma cidade celestial descendo do céu. Há a famosa marca da besta, o número 666, que estudiosos explicam ser um código numérico hebraico chamado gematria, onde cada letra tem valor numérico. E 666 codifica o nome de César Nero, o imperador que primeiro perseguiu violentamente os cristãos. Mas para além dos detalhes históricos, o Apocalipse contém simbolismo universal sobre a jornada da alma humana. As 7 igrejas representam estágios de desenvolvimento espiritual. Os selos que são abertos representam níveis de consciência sendo desvendados. As pragas e julgamentos representam a purificação necessária da consciência egóica. O cordeiro que foi morto, mas vive, representa o Cristo imortal, que vence a morte através do sacrifício. A Nova Jerusalém que desce do céu representa a consciência divina descendo e transfigurando a realidade material. Estudiosos do misticismo cristão ao longo dos séculos, desde Orígenes de Alexandria no século III até místicos modernos como Thomas Merton, entenderam que o Apocalipse pode ser lido em pelo menos 3 níveis: histórico, descrevendo eventos do primeiro século e talvez eventos futuros literais; eclesial, descrevendo a jornada da igreja através da história; e psicológico-espiritual, descrevendo a jornada interior de cada alma em direção à união com Deus. Os 3 níveis são verdadeiros simultaneamente, porque a realidade espiritual opera em múltiplas dimensões. E aqui, finalmente, chegamos ao coração do segredo final. No capítulo 21 do Apocalipse, João vê uma visão culminante. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. O tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitando conosco. Não voltando para nos resgatar da terra e nos levar embora, mas descendo e transfigurando a realidade, tornando toda a criação seu templo. A palavra grega para habitará é skenosis, que literalmente significa armar tenda, fazer morada permanente. É a mesma raiz usada no prólogo do Evangelho de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O movimento é sempre de Deus, em direção à humanidade, de Deus penetrando a matéria, de Deus divinizando a criação. Agora compreendam.
Por séculos, a interpretação dominante do Apocalipse tem sido escapista. Cristo voltará, arrebatará os santos, destruirá o mundo mau e os salvos irão para o céu. Essa interpretação serve a propósitos específicos. Mantém os fiéis focados na vida após a morte, em vez de na transformação desta vida. Justifica abandono de responsabilidade pela criação material e centraliza o poder nas mãos daqueles que alegam ter as chaves do céu. Mas não era isso que João estava revelando. O segredo final que Jesus confiou a João é que o reino de Deus não é um lugar no céu para onde vamos após a morte, mas um estado de consciência, uma dimensão de realidade que pode ser acessada aqui e agora quando o véu é removido. Quando Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 21, "O reino de Deus está dentro de vós", ele estava revelando uma verdade mística fundamental. A realidade divina não está distante, está mais próxima de nós do que nossa própria respiração, mais íntima do que nossos próprios pensamentos. João, através de sua profunda união com Cristo desenvolvida ao longo de décadas de contemplação, pôde ver com clareza cristalina o que Jesus havia ensinado de forma velada nas parábolas. A segunda vinda de Cristo não é apenas um evento futuro no tempo linear, mas um despertar da consciência crística dentro da humanidade e dentro de cada indivíduo. O juízo final não é apenas um tribunal cósmico no fim dos tempos, mas o confronto constante entre luz e trevas dentro de nossas próprias almas. O novo céu e nova terra não são uma realidade completamente outra que substitui esta, mas a transfiguração desta realidade quando é vista com olhos espirituais abertos. Isso não nega a esperança escatológica histórica, a expectativa do retorno literal e corporal de Cristo no fim dos tempos. As Escrituras são claras quanto a essa promessa, mas revela uma dimensão adicional que foi progressivamente esquecida. O reino começa a se manifestar agora, em nós, através de nós, à medida que permitimos que a consciência crística desperte em nosso interior. Porque isso foi ocultado pela igreja institucional. Não necessariamente por conspiração maliciosa, mas por medo compreensível. Se as pessoas descobrirem que têm acesso direto ao divino, que podem experimentar Cristo dentro de si mesmos, sem necessidade de intermediários, a estrutura de poder da religião institucional é ameaçada. Se a salvação é transformação interior e não apenas concordância intelectual com dogmas, então credos e concílios perdem sua autoridade absoluta. Se o Espírito Santo pode falar diretamente a qualquer crente, então a hierarquia clerical não pode mais monopolizar a verdade. E, de fato, ao longo da história, sempre que essa dimensão mística do cristianismo ressurgia, nos padres do deserto do Egito, nos místicos medievais como Mestre Eckhart e Julian de Norwich, nos quietistas, nos Quakers, ela era tratada com suspeita e frequentemente suprimida. A Igreja Oficial preferiu um cristianismo legalista, sacramental e hierárquico a um cristianismo místico, experiencial e igualitário. Mas João guardou o segredo na linguagem do símbolo, na poesia da visão apocalíptica. Para aqueles com olhos para ver, sempre esteve lá. O Apocalipse termina não com destruição final, mas com convite universal. E o Espírito e a noiva dizem: "Vem", e quem ouve, diga: "Vem", e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. A água da vida, que no capítulo 22, versículo 1, flui do trono de Deus e do Cordeiro no meio da Nova Jerusalém, é a consciência divina disponível gratuitamente a todos que a desejam. Agora considere o mistério final da vida de João. Após seu exílio em Pátimos, quando Domiciano morreu e um novo imperador permitiu que os exilados retornassem, João voltou a Éfeso. Ele era o último dos apóstolos vivo.
Todos os outros haviam sido martirizados. Pedro crucificado de cabeça para baixo em Roma, Paulo decapitado, André crucificado em cruz em forma de X, Bartolomeu esfolado vivo, Mateus morto à espada na Etiópia e assim por diante. Mas João permanecia, pregando semanalmente nas igrejas da Ásia, e sua mensagem, segundo Jerônimo, que preservou o testemunho de Policarpo, foi sempre a mesma. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Quando lhe perguntavam por que repetia sempre as mesmas palavras, João respondia, porque é o mandamento do Senhor, e basta se só isto se cumprir. O trovão havia sido completamente transformado em amor. A energia que antes queria fazer descer fogo do céu sobre os inimigos, agora derramava o fogo do Espírito Santo em forma de amor incondicional sobre todos os que se aproximavam. Estudiosos da patrística, o estudo dos pais da igreja primitiva, nos contam que João viveu até aproximadamente o ano 100 ou 103 depois de Cristo, alcançando a idade extraordinária de 95 a 100 anos, numa época em que a expectativa de vida raramente ultrapassava os 50 anos. Médicos que estudam textos antigos explicam que essa longevidade excepcional, num período de doenças, má nutrição e perseguições constantes, só pode ser atribuída a uma constituição extraordinária, mas também, segundo a fé cristã, à proteção divina especial. João tinha uma missão que precisava ser completada, e Deus o guardou até que fosse cumprida. E aqui encontramos um dos mistérios mais fascinantes de toda a história cristã. João é o único apóstolo que não morreu como mártir. Todos os outros derramaram seu sangue pelo Evangelho, mas João, que havia sido lançado em óleo fervente e sobrevivido, que havia sido exilado e retornado, simplesmente adormeceu. Segundo tradições preservadas por Eusébio de Cesareia, o grande historiador da Igreja do século IV, quando João sentiu que seu tempo estava próximo, pediu aos seus discípulos que cavassem uma sepultura em forma de cruz. Ele desceu para dentro dela, deitou-se, cruzou as mãos sobre o peito e fechou os olhos em paz profunda. Quando os discípulos retornaram no dia seguinte para preparar o corpo para sepultamento, encontraram a tumba vazia. O corpo de João havia desaparecido. Agora, antes que pensem que estou entrando em especulação fantástica, deixem-me apresentar o que as Escrituras realmente dizem. No Evangelho de João, capítulo 21, versículos 20 a 23, há uma conversa intrigante entre Pedro e Jesus após a ressurreição. Pedro vê João seguindo-os e pergunta, Senhor, e deste que será? Jesus responde, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O texto continua. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O próprio Evangelho de João sente necessidade de esclarecer esse mal-entendido, o que indica que desde o primeiro século havia uma tradição ou expectativa de que João não morreria da forma comum. Alguns dos pais da igreja primitiva desenvolveram a teoria de que João não havia realmente morrido, mas entrado em sono profundo e que seu espírito continuava intercedendo pela igreja até a segunda vinda de Cristo. Outras tradições afirmavam que ele havia sido transladado corporalmente, como Enoque e Elias no Antigo Testamento, e que retornaria nos últimos dias. Não podemos confirmar nem negar essas tradições com certeza histórica. O que podemos afirmar é que João ocupava um lugar absolutamente único na consciência da igreja primitiva. Ele era visto não apenas como testemunha histórica, mas como figura escatológica, alguém que de alguma forma transcendia as limitações normais do tempo e mortalidade. E isso faz sentido perfeito quando entendemos sua missão. João era o guardião do segredo final, da revelação última, e como tal, sua própria vida se tornava símbolo da vida eterna que Cristo prometeu.
Mas voltemos ao conteúdo do segredo em si. Ao longo de seus escritos, o Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse, João desenvolve temas teológicos que são únicos e revolucionários. Enquanto Paulo enfatiza justificação pela fé, e Pedro enfatiza sofrimento redentor e esperança futura, João enfatiza a união mística com Deus através do amor. Sua primeira epístola declara simplesmente: Deus é amor. Não apenas que Deus ama, ou que Deus age amorosamente, mas que a própria essência do ser divino é amor. E então, no capítulo 4, versículo 16, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. A palavra grega para permanece é meno, que significa habitar, morar, fazer residência contínua. Não é visita ocasional ou sentimento passageiro, mas estado ontológico permanente. João está dizendo que quando amamos da forma que Deus ama, agape, amor sacrificial incondicional, literalmente participamos do ser divino. Não é metáfora, não é exagero poético, é a mais profunda verdade metafísica que pode ser expressa em linguagem humana. E aqui conectamos com o ensinamento mais radical de Jesus, preservado no Evangelho de João. No capítulo 10, versículo 30, Jesus declara: Eu e o Pai somos um. E isso enfureceu tanto as autoridades religiosas que pegaram pedras para apedrejá-lo por blasfêmia. Como um homem pode afirmar ser um com Deus? Mas Jesus não recua. Em vez disso, cita o Salmo 82, versículo 6. Eu disse: Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Se Deus chamou os receptores da sua palavra de deuses, por que o acusam quando ele, que o Pai santificou e enviou ao mundo, declara ser filho de Deus? Compreendam a lógica revolucionária aqui. Jesus não está reivindicando uma divindade exclusiva que ninguém mais pode compartilhar. Ele está revelando uma divindade inclusiva, na qual todos são chamados a participar. Claro que ele é o Filho unigênito, o único gerado do Pai, o Logos eterno encarnado. Sua divindade é única e insuperável. Mas através da união com ele, através da morada do Espírito Santo em nós, participamos dessa mesma vida divina. Como diz a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, tornamo-nos participantes da natureza divina. Teólogos protestantes às vezes têm dificuldade com essa linguagem porque temem que minimize a transcendência de Deus ou eleve indevidamente a humanidade. Mas os pais gregos da igreja, que estavam mais próximos do pensamento original de João, não tinham esse medo. Gregório de Nazianzo escreveu: O que não foi assumido, não foi curado. Deus assumiu a natureza humana completa em Cristo para poder curá-la, divinizá-la, elevá-la à participação na vida trinitária. Máximo, o confessor, no século VII, ensinou que o propósito da criação é a deificação. Não nos tornarmos Deus por natureza, mas participarmos das energias divinas, da vida divina, da própria pericoresis, a dança eterna de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o segredo que João guardava. A salvação não é principalmente sobre ir para o céu quando morremos, embora isso seja gloriosamente verdadeiro para aqueles que morrem em Cristo. A salvação é sobre o céu descendo à terra, sobre Deus fazendo morada conosco, sobre nossa transformação em templos vivos do Espírito Santo, sobre nossa participação aqui e agora na vida eterna, que não é apenas duração infinita, mas qualidade divina de existência. Vida eterna, em grego zoe aionios, não é apenas vida que dura para sempre, mas a própria vida da era vindoura, do reino de Deus, da realidade divina, experienciada no presente. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer em hebraico, yada, e grego, ginosco,
Não é conhecimento intelectual sobre, mas conhecimento íntimo, experiencial, união pessoal com. É o mesmo verbo usado para relações conjugais no Antigo Testamento. Vida eterna é união mística com Deus através de Cristo. E essa união pode começar agora, neste momento, nesta vida. Por que isso foi ocultado? Porque é perigoso para estruturas de poder religioso. Se você pode conhecer a Deus diretamente, se Cristo habita em você pelo Espírito Santo, se você é templo do Deus vivo, então você tem autoridade espiritual que não pode ser controlada por hierarquias humanas. Isso não significa que rejeitamos a igreja, liderança espiritual ou comunidade de fé, essas são essenciais e ordenadas por Deus. Mas significa que nenhum ser humano pode se interpor entre você e Deus como mediador absoluto. Cristo é o único mediador, e ele está mais próximo de você do que você imagina. Há uma história maravilhosa preservada nas tradições siríacas sobre João que ilustra perfeitamente esse ponto. Um jovem discípulo aproximou-se do velho apóstolo e perguntou: Mestre, como posso encontrar Cristo? João, cego pela idade avançada, mas vendo com clareza espiritual perfeita, colocou a mão sobre o coração do jovem e disse: Ele já está aqui. Você não precisa encontrá-lo. Precisa apenas acordar para sua presença. Místicos cristãos, ao longo da história, redescobriam essa verdade repetidamente. Teresa de Ávila, no século XVI, escreveu sobre o castelo interior, as moradas interiores da alma, onde no centro mais profundo habita o Rei dos Reis. João da Cruz, seu contemporâneo, ensinou sobre a união transformadora com Deus que acontece através da noite escura, a purificação radical do ego que permite que nossa verdadeira natureza em Cristo emerja. Juliana de Norwich teve revelações de que Deus está mais próximo de nós do que nossa própria alma. Mestre Eckhart pregava sobre o nascimento de Deus na alma. Todos eles estavam redescobrindo o que João sabia. O reino de Deus está dentro de nós. Mas como isso se conecta com o Apocalipse e com a escatologia cristã tradicional? De forma brilhante, na verdade. O Apocalipse descreve dois movimentos simultâneos: o desenrolar do julgamento divino sobre o mal e a injustiça no mundo, culminando no retorno de Cristo como Rei dos Reis, e o despertar progressivo da noiva, a igreja, que se prepara para as bodas do Cordeiro. Ambos são reais. Ambos estão acontecendo. O julgamento divino não é apenas um evento futuro distante, mas um processo contínuo no qual toda falsidade, todo mal, todo sistema de opressão e injustiça é progressivamente exposto e desmantelado. Isso acontece tanto coletivamente na história quanto individualmente em nossas vidas. E, simultaneamente, a noiva está sendo preparada. Ou seja, a consciência crística está despertando na humanidade, pessoa por pessoa, coração por coração, à medida que o Espírito Santo faz sua obra de transformação. O Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, diz que a nova Jerusalém está preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Tempo presente, já preparada. Ela está descendo do céu agora, constantemente, à medida que permitimos que a realidade divina se manifeste através de nós. E um dia, no momento escolhido pelo Pai, que ninguém conhece, haverá uma consumação final, quando Cristo retornar visivelmente, quando toda transformação interior se tornará exterior, quando a transfiguração que alguns experimentam agora pela fé se tornará visível em toda a criação. Essa é a tensão escatológica do Novo Testamento. Já, mas ainda não. O reino já chegou em Cristo, já está operando através do Espírito Santo, já pode ser experimentado pelos que têm fé. Mas ainda não foi plenamente manifestado, ainda não transfigurou toda a criação, ainda aguardamos a plenitude da revelação. Ambos são verdadeiros. O erro das interpretações puramente futuristas é ignorar o já.
O erro das interpretações puramente realizadas é ignorar o ainda não. João mantinha essas duas dimensões em equilíbrio perfeito. Ele viveu na experiência íntima do Cristo ressurreto, presente nele através do Espírito, e simultaneamente aguardava com esperança ardente o retorno glorioso do Senhor. Sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, expressa isso perfeitamente. Amados, agora somos filhos de Deus, já somos, presente, realidade atual, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda há mais, uma transformação futura. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. A visão face a face completará a transformação que já começou. Agora, entendo que algumas dessas ideias podem parecer radicais, talvez até heréticas, para aqueles acostumados com formas mais convencionais de cristianismo. Mas eu os convido a examinar as Escrituras com mente e coração abertos. Leiam o Evangelho de João novamente, lentamente, permitindo que o Espírito Santo revele camadas de significado. Leiam as epístolas de João, especialmente a primeira, e notem a ênfase constante na morada mútua. Nós, nele, ele, em nós. Leiam o Apocalipse não apenas como cronograma de eventos futuros, mas como mapa da jornada espiritual interior. E considerem isto: se o segredo final de Jesus fosse apenas acredite nestes dogmas e você irá para o céu quando morrer, porque ele precisaria de 12 apóstolos, porque passaria 3 anos ensinando intensivamente, porque estabeleceria a igreja, porque enviaria o Espírito Santo. A simples crença intelectual não requer tudo isso. Mas a transformação radical da consciência humana, a divinização da humanidade, a manifestação do reino de Deus na terra como no céu, isso requer tudo isso e mais. Amados, estamos vivendo em tempos de despertar espiritual sem precedentes. Pessoas de todas as tradições religiosas e mesmo fora das religiões organizadas estão buscando experiência direta do divino. A fome pela realidade de Deus, não apenas conceitos sobre Deus. E o mundo precisa desesperadamente de cristãos que encarnem a consciência crística, que demonstrem o amor radical de João, que vejam a Cristo em cada pessoa, que trabalhem pela transfiguração desta realidade quebrada em antecipação da Nova Jerusalém. O segredo final que Jesus confiou a João não é informação secreta para uma elite espiritual. É convite universal. Vem. Vem e bebe da água da vida gratuitamente. Vem e descobre que o reino de Deus está mais próximo do que você imagina. Vem e permita que o Cristo que ressuscitou dos mortos ressuscite também em você, transformando você de dentro para fora, até que você se torne, nas palavras de Paulo, uma nova criação. A Igreja, ao longo dos séculos, não tanto ocultou maliciosamente essa verdade, mas frequentemente a esqueceu ou a enterrou sob camadas de institucionalismo, legalismo e busca por poder. Mas em cada geração, o Espírito Santo levantou testemunhas que a redescobriam: os pais do deserto, os místicos medievais, os reformadores radicais, os santos pentecostais e hoje, você. Sim, você que está ouvindo ou lendo estas palavras. O Espírito Santo está convidando você a mergulhar mais profundamente, a experimentar a união com Cristo que João conhecia, a permitir que a vida eterna, que não é apenas futuro, mas presente, flua através de você. Isso não é convite para abandonar a fé histórica, os credos, os sacramentos, a comunidade da igreja. Ao contrário, é convite para descobrir a realidade espiritual profunda que essas formas exteriores apontam e mediam. O batismo não é apenas símbolo, mas participação real na morte e ressurreição de Cristo. A Eucaristia não é apenas memorial, mas comunhão real com o corpo e sangue do Senhor. A Igreja não é apenas instituição humana,
mas corpo místico de Cristo. Quando recuperamos a dimensão interior sem perder a forma exterior, experimentamos a plenitude do cristianismo que João viveu e ensinou. E aqui está a implicação prática mais importante. Se Cristo vive em você, se você participa da natureza divina, se você é templo do Espírito Santo, então sua vida importa de forma cósmica. Cada ato de amor genuíno manifesta o reino. Cada perdão oferecido desfaz o poder das trevas. Cada momento de compaixão traz a luz de Cristo para o mundo. Cada vez que você escolhe amor em vez de medo, verdade em vez de mentira, generosidade em vez de egoísmo, você está literalmente permitindo que a nova Jerusalém desça do céu e toque a terra através de você. João viveu 90 e tantos anos, e no final, sua mensagem era simplesmente: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Porque ele havia descoberto que amor não é apenas emoção ou ação moral, mas a própria estrutura da realidade divina. Quando amamos, participamos de Deus. Quando amamos, cumprimos toda a lei e os profetas. Quando amamos, o reino se manifesta. O segredo final de Jesus que a igreja ocultou por séculos não é conspiração, não é informação suprimida por líderes malignos. É verdade espiritual profunda que cada geração precisa redescobrir por experiência própria, que Deus está mais próximo do que você imagina, que Cristo habita em você, que o reino está dentro de você, que vida eterna começa agora, que você é chamado não apenas para crer em Cristo, mas para viver em Cristo, ser transformado em Cristo, manifestar Cristo no mundo. João guardou esse segredo na linguagem do símbolo porque verdades místicas não podem ser totalmente expressas em linguagem literal. Elas devem ser experimentadas. Mas ele deixou pistas por toda parte em seus escritos para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir. E agora, 2000 anos depois, enquanto nos aproximamos de tempos apocalípticos, não apenas no sentido de fim do mundo, mas no sentido de revelação, de retirada de véus, de verdades ocultas sendo manifestadas. Esse segredo precisa ser redescoberto por uma nova geração. Você que me ouve ou lê neste momento, saiba que não é acidente que essas palavras chegaram até você. O mesmo Espírito Santo que inspirou João a escrever seu Evangelho e suas epístolas, o mesmo Cristo glorificado que apareceu a João em Pátimos, está convidando você agora a uma jornada mais profunda. Não é jornada para fora, para algum lugar distante, mas jornada para dentro, para o centro mais profundo do seu ser, onde Cristo aguarda para se revelar. E quando você descobrir essa presença interior, quando experimentar, mesmo que brevemente, a união com o divino, quando o véu for removido e você vir com clareza que eu e meu Pai somos um, não era apenas verdade para Jesus, mas verdade para todos os que estão unidos a Ele. Então você entenderá por que João sorria mesmo em meio ao sofrimento, porque ele podia ser lançado em óleo fervente e sair ileso, porque ele viveu tanto tempo enquanto todos os outros mártires morreram jovens. Ele havia descoberto o segredo da vida indestrutível, a vida eterna, que não é apenas duração, mas qualidade de existência, a vida de Deus compartilhada conosco através de Cristo no Espírito Santo. Meus amados irmãos e irmãs, filhos e filhas do Deus Altíssimo, termino com as palavras do próprio João, do final do Apocalipse, capítulo 22, versículos 16 a 17 e 20. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
Que o Senhor Jesus Cristo, o Logos eterno feito carne, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, habite ricamente em seus corações pela fé. Que vocês sejam fortalecidos com poder no homem interior através do seu espírito. Que vocês conheçam o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que o segredo final revelado a João se torne realidade viva em suas experiências diárias. Que o reino de Deus está dentro de vocês, ao seu redor, disponível agora, neste momento, para todos que têm fome e sede de justiça. E que quando o Senhor vier na plenitude da sua glória, Ele encontre em cada um de nós aquilo que João se tornou, testemunhas vivas do amor eterno, templos resplandecentes da presença divina, filhos e filhas da luz preparados para as bodas do Cordeiro. Permaneçam no amor. Permaneçam em Cristo. Permaneçam na verdade que liberta. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E enquanto esperamos sua vinda gloriosa, que Ele continue vindo a nós, em nós, através de nós, dia após dia, até que toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Para a glória eterna de Deus Pai, através de Jesus Cristo nosso Senhor, no poder do Espírito Santo. Amém.